Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A questão 79 do vestibular da Unesp de meio de ano desse ano, de 2024, era uma questão que, na minha opinião, lindíssima, maravilhosa. Essa imagem da figura 2 aqui do meu lado, gente, ela estava no meu vídeo. Quem assistiu o meu vídeo chamado Sombras, Penumbras e Cores, que é lá da coleçãozinha de vídeos teóricos de ótica, tinha exatamente essa imagem, exatamente essa imagem. Exatamente essa imagem, vocês não estão entendendo. Exatamente a mesma imagem. Então, sabe, a resposta assim, e ela era super direta, não tinha segredo nenhum. E ele ainda deu várias ajudas aí no enunciado, o próprio enunciado ia explicando várias coisas. Então, olhando para a imagem, a gente tem uma imagem que está representando Sol, Lua e Terra. A Terra está representada só por uma barra ali no final. Mas a gente vê na imagem que a luz do Sol está sendo barrada pela Lua de chegar na Terra. Então, só de olhar para a figura 2, a gente sabe que ele está falando de eclipse solar. Não precisava saber, porque a primeira coisa que ele fala é o eclipse solar. Então, a gente já, olhando para o enunciado, já ia descobrir que era um eclipse solar. Mas pela imagem, a gente já pensa em eclipse solar. E aí, quando a gente fala em eclipse solar, a gente sabe que existem 3 tipos de eclipse solar, que era exatamente o que estava sendo retratado na figura 1. Então, a gente tem o eclipse total, que é quando a Lua tampa totalmente o Sol. A gente tem o eclipse parcial, que é quando a Lua está tampando um pedaço do Sol, mas não ele completamente. E a gente tem o eclipse anular, que é quando a Lua tampa totalmente o Sol, porém, ela está numa posição em relação à Terra que é um pouco mais distante, porque a gente sabe que a distância da Terra até a Lua não é sempre a mesma, né? Assim como os planetas percorrem órbitas elípticas em torno do Sol, a Lua também faz uma órbita elíptica em torno da Terra. Na verdade, todas as luas de todos os planetas, não só a nossa. Mas a nossa é mais legal, né? Então vamos falar da nossa. Então a gente sabe que existem momentos em que a Lua está mais próxima da Terra e existem momentos em que a Lua está mais afastada da Terra. São os pontos que a gente vai chamar assim, ó, o mais afastado a gente chama de apogeu e o mais próximo é o que a gente chama de perigeu. Então, se o eclipse acontece em um momento que coincide com o fato de a Lua estar mais afastada da Terra, o que muda na prática? Na maior parte do tempo, no resto do tempo, o tamanho aparente do Sol e da Lua é praticamente o mesmo. Só que nesses momentos em que a Lua está mais afastada da Terra, ela tem um tamanho aparente para a gente menor. Então, quando ela passa alinhada ao Sol e ela está menor, ela não vai tampar completamente o Sol. Ela vai tampar só o meinho do Sol. Então, fica um anel de Sol em volta. Por isso que esse tipo de eclipse é chamado de eclipse anular. E esse tamanho aparente dos dois ser o mesmo, né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas ele é uma grande coincidência, né? Porque da nossa visão, o tamanho deles ser o mesmo significa que as distâncias que eles estão da gente se compensam pelos tamanhos diferentes que eles têm. Porque o Sol, ele está muito mais longe, só que ele também é muito maior. Então, meio que compensa o fato de a Lua estar mais perto e ser muito menor, para eles ficarem com a aparência do mesmo tamanho, entenderam a ideia? Mas não tem nada a ver com esse exercício, só aproveitei para contar, porque sei que vocês gostam de curiosidades de astronomia por aqui. Ok, depois de eu explicar tudo isso, aí vou ler o enunciado para ver de fato o que a gente quer fazer, né? Então, questão 79. O eclipse solar é um fenômeno de alinhamento que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando completa ou parcialmente a luz solar em uma estreita faixa da superfície terrestre, produzindo eclipse total, parcial ou anular. Meio estranho essa primeira frase, mas tudo bem, deu para entender a ideia. A figura 1, que é aquela que eu descrevi dos 3 tipos de eclipse, mostra como um observador da Terra veria o Sol durante a ocorrência desses 3 tipos de eclipses solares. Lembrando que o parcial é o mais comum, né? É o que acontece com mais frequência, é o menos divertido, porque só fica um pedaço do Sol tampado, não muda grande coisa. Você só vai ver se você tiver um telescópio com um filtro específico para você poder olhar para o Sol, ou aquelas lentes específicas também para você poder olhar para o Sol, porque senão vai fazer mal para o seu olho se você olhar. Mas não vai mudar grande coisa na prática, né? O total é mais emocionante, um pouquinho mais raro, porque fica de noite, assim, por alguns instantes, é como se ficasse de noite por alguns instantes. Então, acende poste, né? Tipo, eu nunca vi, mas deve ser muito emocionante na prática. E o anular é mais raro ainda, porque além de tudo tem que coincidir com a posição específica da Lua para que seja desse jeito, né? Então, o mais raro de ver é o anular, depois total, depois parcial. Parcial eu já vi. Do jeito errado, preciso admitir aqui, ó, olhei do jeito que não podia, mas foi bem rapidinho, então tá tudo bem com o meu olho, já conferi. Mas é o mais comum. Voltando, então, o exercício fala, então isso tudo era da figura 1. Aí vem, na figura 2 estão representadas fora de escala as ocorrências desses 3 tipos de eclipses sobre as regiões 1, 2 e 3 na superfície da Terra. Então, naquela segunda imagem, a gente tem 3 regiões especificadas. A região 1,
a região 2, que estão na primeira imagem, e a região 3, que está na imagem de baixo. A imagem de baixo, a gente percebe que a Lua está mais distante da Terra do que na imagem de cima. Então, o que a gente já pode pensar? Na imagem de baixo, a Lua está mais distante, então com certeza se trata de um eclipse anular. Porque se a Lua está mais distante, o cone de sombra, se vocês perceberem aí no desenho, essa coisinha mais escura, que é a região onde não está passando luz do Sol nenhuma, porque a Lua está barrando completamente, ela não chega até a Terra. Então, o cone de sombra acaba antes de chegar na Terra. Por isso que nessa situação 3, aí a gente tem um eclipse anular. Então, a gente já pode considerar aqui, ó, situação 3 corresponde a esse eclipse aqui, ó, que é o anular. Aí, na figura de cima, a gente tem 3 regiões, na verdade, na imagem, mas são 2 que a gente quer saber. Então, o que a gente percebe na imagem de cima? A gente tem essa região do meio, que é onde não está chegando luz nenhuma, que é a região que a gente chama de sombra. Ou seja, é a região onde, de fato, as pessoas que estão aqui, ó, nesse pedacinho aqui, elas não vão ver nada de sol. Ou seja, esse pedacinho aqui, que corresponde ao número 2, é onde as pessoas não veem nada de sol, significa que a gente tem o eclipse total. Então, a região 3 é o anular, a região 2 é o total, só sobrou uma opção para a região 1. Mas essa região 1, se a gente pensar bem, ó, imagina que a gente está aqui, feliz e contente, totalmente fora de escala, tá? Então, imagina que a gente está aqui na superfície da Terra. A gente estaria vendo o quê? Do lado de cá, a gente está vendo um pedacinho de sol, porque lembra que os raios, apesar de não parecer no meu desenho, os raios de luz se propagam sempre em linha reta, né? Então, a pessoa aqui estaria vendo um pedaço de sol, mas o pedaço de lá não ia estar vendo, porque a Lua está no caminho. Então, o que acontece com quem está nessa região aqui, que é a região chamada de penumbra? Nessa região, a pessoa está vendo um pedaço do sol, mas o outro pedaço não. E isso é exatamente o que acontece quando a gente tem um eclipse parcial. Então, na região 1, a gente tem um eclipse parcial, na 2, total, e na 3, anular. Então, ele quer, respectivamente, nessa mesma ordem, 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Na 1, parcial. Então, essa pode ser a B não, a C não e a D não. Ok. Na região 2, a gente tem total, então já não pode ser a letra A. Na letra E é parcial total e a última, anular. A única que tem a última... Nossa, gente, só com a última vocês já respondiam, ó. Porque a única que tem a última anular é a letra E. Eu enrolei mais uma vez, né? Porque eu tenho que entreter vocês aqui, dar todo um aprofundamento da questão por quase 8 minutos. Mas é uma questão que definitivamente a gente faria em 30 segundos também. Então, todo aquele tempo que a gente gastaria mais para analisar a decomposição dos vetores na questão da colisão... Nessas 2 últimas a gente economizou muito tranquilamente, porque elas eram assim, ó, puf, acabou. Resolvidíssimo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Que se vocês assistiram o meu vídeo lá de sombras, penumbras e cores, me conta nos comentários se você lembra deles na hora que você estava fazendo a prova. E se você não assistiu, vou deixar indicado o vídeo aqui no final. Não sei se vocês já repararam, mas no final de todos os vídeos eu sempre deixo indicado um vídeo teórico, para vocês se aprofundarem na teoria, e um vídeo de exercício que precise dos mesmos conceitos, né, para vocês usarem, para ver se vocês entenderam de verdade eles ou não. Então é isso, me contem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem joinha e continuem acompanhando, porque logo a gente vai fazer a questão 80. Que também é uma questão muito legal. Eu gostei de quase todas as questões da prova, como vocês podem perceber. Acho que eu gostei de todas, na verdade. E é isso, gente. Tchau, se cuidem.